Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Deixa eu colocar o tema da nossa live de hoje. Tecnologias exponenciais para o ensino remoto. Beijo, Ramon. Beijo, Dani. Beijo, Lete, professor Maurício Vitor. Sejam todos muito bem-vindos. Repeduca. Pessoal do Repeduca, meu forte abraço. Vamos lá iniciar nossa live, mais uma live aí para a gente falar de educação. Eu acredito que em grupo nós pensamos melhor, por isso a proposta dessas lives, para a gente interagir, para a gente incendiar, para a gente motivar, dar uma sacudida aí na galera da educação. Nós todos estamos aprendendo juntos, estamos buscando esse conhecimento. Então, essa live tem esse objetivo, né? Essa série de lives tem esse objetivo. E, em especial, né, nós estamos tratando sobre educação com o Repeduca, que já está aí, o pessoal do Repeduca já entrou, para a gente mostrar esse novo método, digamos assim. Vou chamar meu convidado especial, professor Tomazinho, fazer o convite para ele, para termos esse outro olhar aí super diferenciado para falarmos dessas tecnologias exponenciais. Olá, Olá, olá. professor. Deixa eu me Tudo bem, Aline? É um ajeitar aqui. prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue explanar um pouco sobre o tema, né, que é tecnologias exponenciais. Eu trabalho muito com a parte de neurociências, trabalho muito com a parte de aprendizagem e, naturalmente, me interessa muito a questão tecnológica. Eu sou investidor em startups na área de educação, advisor, né, de startup na área de educação, e é um tema que me é muito caro. Eu gosto muito de toda essa parte da tecnologia, mas desde que ela esteja muito voltada para a aprendizagem, que é a minha área de pesquisa, a minha área de estudo e a área que eu sou apaixonado. Que maravilha, professor. Para mim é uma honra, um enorme Imagina. prazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Estou, assim, admiro muito o seu trabalho, estou te acompanhando. Obrigado. Quero já te parabenizar pelos seus resultados aí, suas pesquisas, seus estudos, até negócio aí para desenvolver a educação. Perfeito. Estou acompanhando o trabalho de vocês, então meus parabéns. E diante de tudo isso que eu vi, eu fiz essa proposta, esse convite Claro. para a gente tentar, né, compartilhar um pouco disso que nós estamos vivendo nesse momento tão importante, que eu considero extremamente importante para a educação. Eu penso que nós estamos vivendo um momento de disrupção na educação, e eu quero Verdade. começar a nossa live hoje falando um pouco sobre isso, né, sobre essa educação disruptiva, o que seria. O nosso tema, como já tá fixado aí, tecnologias exponenciais para o ensino personalizado. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão também do ensino personalizado, as ferramentas que podem ajudar nesse ensino personalizado, a desenvolver esse ensino personalizado. Vamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, vou iniciar já te provocando para falar um pouquinho sobre essa educação disruptiva. O que seria isso? O que modelo emergente que nós estamos precisando de educação para sairmos um pouco do tecnológico, né, para uma educação digital? Com tantos exemplos que estão ocorrendo em outros cenários, nós estamos vendo aí a evolução das máquinas, do processamento de celulares, tudo acontece muito rápido, né? A gente vive um mundo exponencial, os robôs fazendo delivery por aí, descontaminando ruas, descontaminando pessoas,
nós estamos vivendo esse cenário de automação. Então, assim, em relação a tudo isso que está acontecendo, como é que a gente pode trazer educação para esse cenário, falar dessa disrupção em relação ao nosso modelo de educação? Perfeito. Na verdade, assim, a educação é uma das áreas, né, enfim, das áreas humanas das mais tradicionais que tem. Educação, pensar exército, pensar a parte da igreja, né? Então, sempre que nós falamos de instituições muito tradicionais, ela tem naturalmente o tempo a seu favor. Isso, as pesquisas mostram que quanto mais tradicional e mais tempo existe né, mais tempo na linha do tempo existe isso, mais demorado ou mais devagar é a curva justamente de inovação. Eu costumo dizer que, na verdade, o Covid, né, ele apertou o botão ali, ó, botão reset, né? Ele apertou o botão reset da educação num momento onde que ninguém estava preparado para isso. Não existia manual, né, como a gente conversa entre os grupos de amigos, assim, não existe um manual de instrução para isso, ninguém tinha um manual de instrução do que fazer no pós-Covid, né, com Covid. Então, todo mundo virou aprendiz. E quando todo mundo virou aprendiz, eu até escrevi um artigo, né, que de repente a escola virou uma startup. O que eu quero dizer com isso? Não importa, na verdade, se a escola tinha muito recurso, se a escola tinha muitos professores, se tinha muita inovação, ela teve que aprender a fazer uma nova educação de uma sexta-feira para uma segunda-feira. Aquilo que quando eu há muito tempo já trabalho com a parte de formação de professores, exclusivamente com formação de professores, e obviamente tecnologia faz parte disso, né? Eu não gosto de formação de tutoriais, eu detesto tutorial, porque eu acredito que você está ensinando só a ferramenta. Eu gosto de ensinar, na verdade, o pensar pedagógico, e quando o professor entende o porquê mudar, aí a tecnologia serve como ferramenta para ele, para essa mudança, né? E toda vez que a gente entra nas universidades, nas faculdades, e, enfim, nas escolas, para poder falar de tecnologia, a gente sempre via aquela resistência do professor, né? Aquela resistência do professor que, não, eu estou muito bem aqui com o meu quadro, com o meu giz, eu sempre fiz isso. Há 20 anos eu dou aula desse jeito, meus alunos adoram. Não tem nada de errado nisso, né? E de uma hora para outra, aquilo que era uma rejeição até à tecnologia na área educacional, ela virou uma necessidade. Eu brinco até que o Brasil, de uma hora para outra, teve uma abertura, em um final de semana, ele fez a abertura de 2.500.000 escolas, porque na casa de cada professor virou uma escola, né? Se eu virar o celular aqui agora, eu estou na minha sala enfim, de jantar da minha casa aqui, uma luz aqui na frente, um celular, e virou uma escola. A gente está ensinando e falando dessa forma. E quando a gente fala de tecnologia exponencial, Aline, é muito interessante isso, porque o ser humano tem um defeito muito grande de pensar a exponencialidade, né? A gente foi muito 200 mil anos atrás de evolução humana do Homo sapiens, a gente pensa muito de forma linear. A gente olha, na verdade, a mudança para daqui 2 anos, a gente projeta o que aconteceu 2 anos atrás. Só que não é bem assim, né? Porque quando a gente fala de exponencialidade, uma coisa que é mais importante assim, ela dobra o poder, vamos pensar um computador, um celular, ela dobra o poder computacional em 1, 2 anos, mas ela também cai pela metade o preço, sabe, da tecnologia. Então ela vai ficando cada vez mais acessível. Eu tive a oportunidade, só para poder contextualizar, de vir um pouquinho antes, exatamente antes da Covid, enquanto os Estados Unidos estavam naquela parte de negação, em fevereiro desse ano, carnaval, que no Brasil eu estava no Vale do Silício, e lá a gente consegue perceber exatamente o poder dessas tecnologias exponenciais, sabe? Por exemplo, uma máquina que faz hambúrguer que não tem humano ali. Na verdade, daí a parte educacional, onde chamo Learn Analytics, né? Ou seja, a análise do resultado, que permite uma individualização do estudo, né? E obviamente que isso não existe numa sala de aula tradicional com papel, né? Porque eu vou dar um exemplo muito simples só para a gente poder começar a conversa, depois eu volto para você. Imagine 2 redações, 2 alunos, A e B, ou então Joãozinho e Mariazinha, 2 redações. As 2 redações, 7ª série, 8ª série, primeiro ano, não importa. As 2 redações, quando o professor corrige, dá nota 6. Entende? De 10, dá 6. Ou seja, João e Maria perderam 4 pontos. Só que o João, os 6 pontos que foram descontados, foram pontos relacionados à gramática. Entende? E a Maria, os 4 pontos que foram descontados para tirar 6, foi relacionado à profundidade, a contexto, a contextualização. Você entende? Ou seja, não teve nenhum erro de gramática. Mas à luz do professor, para o professor e para o boletim, entende? Os 2 alunos são iguais. E olha só, e só com a tecnologia, que é medindo agora onde que cada um errou, e marcando isso, sabendo que um é gramática e o outro é leitura, por exemplo, é contexto, é que a gente pode dar uma educação, um nivelamento diferenciado. E, infelizmente, no Brasil, a nota, eu falo que é a ditadura da nota. Pais, famílias, de um modo geral, o próprio professor e o próprio aluno na sociedade exigem muita nota. Eu falo que nota é um indicador ruim de aprendizagem. Deixa eu explicar por quê.
Quantos alunos eu tive que era nota 10, que uma semana depois ele não sabia nada sobre o que ele tirou na prova, sabe? Ou seja, ele gostava da minha aula, ele tirava nota, mas não aprendia. Por quê? Porque o objetivo dele era tirar nota e não aprender. Ao passo que eu tinha alunos que tinham nota 6 ou 7, e um mês, um ano depois eu podia perguntar alguma coisa da minha disciplina, ele sabia alguma coisa. Então, veja, quem que aprendeu mais? O aluno nota 6 ou o aluno nota 10? Entende? O aluno nota 10 é tirado lá, nossa, como bom aluno, para a escola é bom, porque vai para o outdoor do Enem, ou família, nossa, meu filho só tira nota 10. Será que sabe 10? Será que aprendeu 10? Sabe? Eu, como cético, ficava me perguntando. Aquelas notas, meus alunos, falando, será que essa nota é real? Será que eu sou tão bom professor assim que esse aluno tira nota 10? E quando eu ia perguntar para ele uma semana depois, eu percebi que não tinha aprendido nada. Sabe? Só que ele criou um artifício de estudar de véspera de prova, para tirar nota, para conseguir média, para passar de ano, para deixar pai e mãe feliz. E esse é o problema do país. Esse é o problema do país, que nós temos um monte de gente certificado com título de dentista, médico, advogado, arquiteto, contador, que de fato não resolve, né? E aí, ou seja, a gente tem um recém-formado que tem que procurar uma especialização para se adequar minimamente ao mercado de trabalho, porque só com a graduação dele não aprendeu nada. Então, assim, eu sou extremamente, sabe, às vezes eu fico nervoso com isso, às vezes até me exalto um pouco, exalto um pouco em falar isso, mas só para a gente poder começar uma conversa aí nessa área da tecnologia e do ensino personalizado. Perfeito, professor. E lembrando também que as nossas casas, os pais também tiveram que fazer uma escola dentro de casa, né? Exatamente. Rapidamente. Aí Nós, foram 45 milhões de escolas. imagina a quantidade de escolas que nós estamos tendo aí por conta da pandemia. E esse cenário, ele é um cenário que precisa ser discutido em todas as modalidades de ensino, não só Total. no presencial, mas o nosso modelo de educação à distância também precisa ser repensado, né? Para criar esse significado e fazer uma diferença nesse processo de aprendizagem do aluno. O modelo Perfeito. híbrido é maravilhoso, mas eu acredito assim que não é a questão da metodologia, né? Se é híbrida, se é presencial ou se é EAD. É a forma de condução e da forma que é feito mesmo a educação através dos três modelos. Passando Exato. pela mentalidade, né? Passando por uma mentalidade que pense no aluno como sujeito de aprendizagem, sujeito autônomo de aprendizagem, pensando nos alunos como pessoas diferentes, por isso que a gente precisa ter cenários diferentes de como educar esses meninos, esses estudantes, né? A gente sempre chama de meninos, parece que são nossos filhos, nossos Mas é o carinho, alunos. né? Essa é a beleza do professor, né? A questão do afeto, do vínculo, né? Perfeito, perfeito. Que é fundamental para a aprendizagem, fundamental. Então, assim, e isso independe da modalidade, né? A gente tem que pensar na modalidade de ensino diante desse perfil desse aluno, do que ele precisa realmente para aprender. Então, alguém fez um comentário aqui sobre a questão da metodologia. A gente pensa, eu acho que o professor também está concordando comigo, que não é só uma questão do presencial, né? É de todo o cenário da educação. E percebam que são contextos similares. A gente fala do Brasil, eu falando de Salvador, Bahia, você está falando de Curitiba, não é isso? Curitiba. Isso. E assim, nos Estados Unidos também existem dificuldades, em diversos lugares. Nós estamos todos vivendo esse momento aí de educação remota que chegou sem a gente esperar, né? Através de um fator externo aí, de um vírus. E nós estamos aí, todo mundo pensando junto, tentando nos adaptarmos, tentando conhecer melhor as ferramentas que a gente possa utilizar para atuar nesse cenário. Mas, assim, sobre essa questão da educação remota, eu percebo assim, eu enquanto professora também e como mãe, né, observando todo dia os meus filhos aqui nesse processo aí de aprendizagem, no processo formativo, nós estamos, enquanto professores, nos virando nos 30 para tentar criar significado, criar aproximação, mesmo estando distantes. Então, existem várias ferramentas que estão nos ajudando. Eu vejo alguns professores utilizando o Google Expedition, transmissão de aulas online, ferramentas síncronas e assíncronas, enfim, Jamboard, várias coisas nós estamos tentando trazer para criar significado nesse processo de aprendizagem.
Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre... Eu venho observando que inclusive, tem feito cursos para falar sobre educação remota. Então, será que, finalmente, a escola... Eu vou fazer a pergunta ao contrário do livro que o professor Mota publicou junto com outros professores aí. Será que a escola alcançou a tecnologia? Porque o livro será que a tecnologia alcançou a escola, né? Mas será que a escola finalmente consegue, né, trazer a tecnologia para o seu dia a dia? Então, eu acredito que assim, a gente tem que pensar que quando nosso curso é Expert em Ensino Remoto, na verdade é um termo que eu trouxe por sorte, né, eu gosto de estudar muito, e o ano passado, quando estava vendo sobre EAD na televisão, eu cheguei nesse termo, ensino remoto emergencial, sabe, num artigo publicado sobre isso. E ele falava que o ensino remoto emergencial, ele é remoto porque pais, alunos e professores não podem vir para a escola, e ele é emergencial porque ele não pode ser planejado. Quando que existe o ensino remoto emergencial no globo? Ou seja, normalmente em países que tem guerra civil, né? Então, Nigéria, Paquistão, e também com catástrofes climáticas. Por exemplo, o que aconteceu, a última relatada foi o Katrina, né? na Flórida, que justamente então não tinha escolas, ou seja, o furacão lá acabou com as escolas e o maremoto. E aí o que aconteceu que o governo ele fez CDs, né, para poder entregar essa educação de forma não planejada, não está planejada, mas que a aprendizagem não podia parar. Eu até escrevi sobre isso também. Então, isso entrou muito interessante porque faz essa diferenciação eu já chego na tua pergunta, diferenciação entre EAD e ensino remoto. EAD, ensino à distância, ele é, no Brasil, regulamentado, ou seja, os conselhos estaduais de educação regulamentam, normalmente ensino superior, para que possa operar de forma à distância, né? Então, tem regulamentação para isso. O EAD também tem uma característica. O EAD ele tem a figura, no Brasil, ele tem a figura do professor conteudista, é o professor que produz o conteúdo, tá? Ou uma fábrica, uma empresa que produz conteúdo, uma fábrica de conteúdo. Esse conteúdo vai para um ambiente chamado AVA, ou Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou LMS, Learning Management System. E aí existe a figura do tutor. O tutor é um professor que ele não é quem construiu aquele conteúdo. Muitas vezes não é nem especialista na área, mas ele fez um curso de tutoria. Esse curso de tutoria habilita esse tutor a Eu acho que o professor Tomazinho deu uma travada aí. Caiu? Perdeu um momento, quer que eu volto? Mas foi só o finalzinho. Foi bem rápido. Okay. Que bom. Então, veja só. Então, assim, esse tutor, ele faz o quê, então? A intermediação entre o material do AVO, do Ambiente Virtual de Aprendizagem, com centenas, talvez milhares de alunos. A intermediação tecnológica e com conteúdo. Veja, portanto, EAD no Brasil é um negócio de escala e dá um ganho de escala. Portanto, eu posso cobrar valores mais baratos desse aluno, porque eu tenho esse ganho de escala. Que é completamente diferente a educação remota, a ensino remoto, tá? Porque o ensino remoto, a turma tinha 50 alunos, continua com 50 alunos, ou com 20, ou com 30, não importa. Ele não tem ganho de escala aqui. Esses alunos tinham 5 professores, que 5 professores agora estão, como você, como eu, estamos produzindo conteúdo, estamos fazendo a intermediação da tecnologia com esses alunos. Então, portanto, na verdade, dá mais trabalho, porque tem formação de professores, tem tecnologia, não dá um negócio de escala. Então, por aí, começa a entender o seguinte, quando pais reclamam e falam que querem desconto porque a escola não está entregando, na verdade, não tem essa economia de escala que eles acreditam, entende? Quer dizer, porque os professores estão sim. E 85% da folha do despesa de uma escola são pessoas, são professores. Então, para dar desconto, eu vou ter que demitir professores. Agora, veja o seguinte, outro fala, mas não tenho um lanche, não tenho água, energia. Ok, mas vai voltar. E vai voltar, vai ter reposição. E se a reposição for em dezembro, janeiro, fevereiro, veja só o problema para a escola. Ela já vai ter que pagar hora extra para o professor que está trabalhando agora e vai ter que trabalhar nas férias. Entendeu? Vai ter despesa de água, despesa de energia e despesa olha só, da alimentação dos filhos. Será que o pai vai querer pagar mais depois? Entende? O que as pessoas não entendem é que os pais, eu sou pai, eu falo porque eu consigo entender isso. O que eu contratei no início do ano foi um contrato de uma prestação de serviço, que foi anual, ou seja, o ano letivo 2020 eu contratei, que eu pago mensalidades. Agora, se a escola vai ter que estender isso para janeiro ou fevereiro,
O problema é da escola. Se ela não está ofertando agora da maneira mais adequada, eu espero que tenha uma reposição. Entende? Isso como pai, né? Então, só para poder contextualizar essa questão do ensino remoto e do ensino EAD. E aí você me pergunta, será que a tecnologia vai chegar até a escola, né? Então, ou seja, a escola chegou a tecnologia ou a tecnologia à escola? Eu acho que sim. Porque uma vez que o professor experimenta a tecnologia como ferramenta pedagógica, com propósito pedagógico, e não tecnologia por tecnologia. Eu acho que o grande risco é, na verdade, usar a tecnologia para poder fazer uma coisa legal. Não. A primeira coisa que o professor né, tem que pensar é qual o resultado que eu quero ter desse conteúdo. Como que eu vou apresentar esse conteúdo e se cabe alguma tecnologia para isso ou não. Você entende? E aí eu entro numa questão que eu adoro, que é a questão do síncrono e do assíncrono, né? Onde eu falo que, na verdade, nesse momento, e aí eu remeto ao Nassim Taleb, que é um grande gestor de risco, que ele fala, em momentos de crise, não perder é mais importante do que ganhar. O que ele quer dizer isso? Ele fala em economia, mas o que a gente quer dizer isso com a educação? Existem evidências científicas que mostram, no período de férias americano, que vai agora de julho, agosto e setembro, o aluno perde, de ficar 2 meses e meio parado, o aluno americano perde de 25% a 30% do que ele sabia no ano anterior. Então, ou seja, a pior estratégia que pode ter é não ter aula. A pior estratégia que pode ter é não ter aula. Mas qual que é o problema? Muitas escolas, tá? Com a tentativa de justificar a mensalidade, literalmente vou falar uma palavra feia aqui, mas soca conteúdo no aluno. É aula, vídeo aula, que eu tenho que ter o professor 1 hora aqui na frente dando aula. Gente, isso, neurociência, eu estudo aprendizagem. A parte de neurociência mostra que isso é totalmente ineficaz. Ou seja, vai ter muito ensino e muito pouca aprendizagem. Você entende? Ou seja, eu sempre falo que o professor, nesse momento, deve escolher o refrão da aula. O que é o mais importante para ensinar na aula. E não só ensinar menos, porém melhor. Ou seja, ele vai ensinar menos, mas vai trabalhar mais isso. Trabalhar em grupos, trabalhar com discussões, trabalhar com testes, trabalhar aí sim com tecnologias para poder revisar cada vez mais aquele pouco conteúdo que é o essencial. Esquece o trivial, foca no essencial. Porque, veja, vamos pensar duas pessoas. Se eu tenho um aluno agora que por excesso, entenda isso, por excesso de ensino ou por falta de ensino, ele está perdendo. O outro estava aqui. Se eu não estou perdendo, estou aqui. Ele está perdendo. Quando voltar às aulas, eu vou ter um trabalhão para recuperar esse aluno para chegar onde ele estava. Entende a diferença de não perder é mais importante do que ganhar? Agora, se eu estou aqui e eu continuo ensinando, eu esperava que ele crescesse, mas se eu estou ensinando menos, porém melhor, ele está mantendo. Ou seja, eu não tenho que recuperar esse aluno quando eu voltar às aulas. Dá uma analogia só para a gente poder fechar isso. Imaginem 2 pessoas com R$ 1.000 na conta em ações. Uma começou a ter o rumor, saca o dinheiro, está na conta, não está mais aplicado, está protegido. Outra estava ganhando, não estava? Estava 10, 20, 30% ganhando lá. Acontece que perdeu 50%. Eu tinha 1.000, esse tinha 1.000, agora esse tem 500. Para esse voltar a 1.000, ele vai ter que ter 100%, entende isso? 100% de ganho. Ao passo que o outro, se tiver 10%, ele já está acima, 20% já está acima. Então, essa ideia de não perder é mais importante do que ganhar. E é aí que eu enxergo que atividade síncrona que é? O que não acontece, não é aqui, ó, não é o live. É aquilo que é papel, é apostila, é vídeo gravado, é orientação em vídeo gravado, onde a família, mesmo com menos recurso tecnológico, ela pode escolher qual o melhor momento para o filho estudar em casa. Se às vezes para alguma família é de manhã cedinho, outra é perto do almoço, outra é à tarde, outra é à noite. Agora, quando eu tenho live aqui assim, se não assistir na hora, qual que é a chance da pessoa assistir a gravação da live? É mínima. É mínima. Mesmo então, ou seja, o momento assíncrono. Mesmo que salve. O momento assíncrono é o que a gente garante a aula. E aí que muda o momento ao vivo aqui, ó. O momento ao vivo, que é síncrono, né? Síncrono, o que acontece? Vou fazer um joguinho de palavras, presta atenção nas palavras. Na aula ao vivo, o professor deve falar da aula. Na aula ao vivo, o professor deve falar da aula. Eu já explico. E na aula, e não falar, e não dar aula. Ou seja, vou repetir. Na aula ao vivo, o professor deve falar da aula. Da aula é o que já foi, é o que estava no vídeo, é o que estava na atividade. E não dar aula. Sabe? Porque se eu dou a aula nesse momento, se eu perdi, perdeu. E aí não vai recuperar mais. Perdeu mesmo, sabe? Não vai recuperar mais. E veja só, e aí a importância da gente... E por que a aula ao vivo falar da aula? É para tirar a dúvida do aluno. Aquilo não pode ser gravado. É tirar a dúvida do aluno. É o relacionamento aqui, é o vínculo afetivo de olhar olho a olho.
é ver os colegas para ter o vínculo afetivo social, entende? Agora, a aprendizagem, o conteúdo, ele pode estar no vídeo gravado, ele pode estar no formulário, ele pode estar na tecnologia, mas ele pode estar no papel, você entende? O importante é o aluno, na verdade, pensar. Veja, a aula é para ele entender e compreender, mas ele aprende quando ele se testa. Ele testa se ele lembra aquilo, ele recupera informação e ele aplica. Isso é aprendizagem. Na aula, o máximo o aluno vai entender e compreender. Entender e compreender não é aprendizagem. Aprendizagem é quando ele consegue buscar e consegue aplicar aquilo. Na neurociência, na teoria educacional moderna, aprendizagem é mudança de comportamento e não memória. Entende a diferença disso? Ou seja, quando eu mudo meu comportamento, eu não sabia escrever, agora eu sei escrever, mudei o comportamento, isso é aprendizagem. Mas não é decorando que P com A faz pai, e papai é papai, decorado, que daqui a pouco eu esqueço. Entende? Agora, quando eu aprendo a escrever isso, aí eu aprendo, mudei meu comportamento, portanto eu tive aprendizagem. Nossa, perfeito. Estou aqui viajando na sua fala. Imagina. E lembrando... Falo mais como da cobra, né? Pensando Falo enquanto muito. mãe, né? Porque a gente, enquanto educadora e enquanto mãe, eu exerço os dois papéis e a gente fica muito preocupada em criar esse significado realmente. E o que nós estamos vendo é a reprodução de um modelo que está tentando trazer conteúdo para esse momento e as crianças não conseguem ficar muito tempo conectadas numa aula através de um aparelho, né? Através do computador. Não consegue. Nem no presencial, nem na aula. Nem no presencial. Nem na aula. A aula é chata. A aula é chata. Por isso que é importante... Falando a verdade. Né? Falando a verdade. Assim. Tem muitos professores que falam assim, Paulo, eu li uma pesquisa que fala que a capacidade de atenção das pessoas é a idade dela mais um. Eu fiquei pensando, meu filho tem 6 anos, então 6 mais 1 seria 7 minutos, né? 7 minutos de capacidade de atenção. Quando ele pega alguma coisa que ele gosta de fazer, ele passa horas a fio, entendeu? Num estado de fluxo, de atenção total. Talvez nós adultos ficamos horas a fio assistindo uma série de Netflix ou fazendo uma coisa que a gente gosta, né? Lendo um livro, por exemplo. E daí eu fico perguntando, ou não só adulto, adolescente, mesma coisa, daí eu fico perguntando, por que será que essa pessoa, essa criança jogando um videogame, jogando um jogo, fica horas a fio e na aula não? Será que, na verdade, é a criança que não tem capacidade de prestar atenção? Ou a aula que é chata pra caramba, você entende? O maior erro que pode acontecer é tentar reproduzir a aula presencial aqui mediado por tecnologia. E eu vejo isso, sabe? Eu vejo o professor colocando um quadro aqui assim, ó, e fazendo tal. Cara, ok, né? Se for para tirar uma dúvida, ok, mas para poder transmitir conteúdo, meu Deus do céu, imagina uma hora ficando assim, não tem cristão que aguenta, né? Por isso que menos é mais. É melhor reduzir para o essencial e colocar mais atividades. Atividade, a criança vai ter que se testar, vai ter que conversar com o outro, vai ter que explicar, se testar ali realmente. E aí acontece a aprendizagem. Perfeito. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, professor. Eu queria pedir aos participantes para fazerem as perguntas através dessa interrogação que está ao lado dos comentários, porque as perguntas se misturam nos comentários e eu não consigo mais voltar. Então, quem quiser realmente que a gente responda uma pergunta, coloca na interrogaçãozinha, clica na interrogação e faz a pergunta através dela, que fica mais fácil para a gente identificar aqui. Professor, eu quero trazer um outro cenário, né? Ok, tecnologia dentro da escola, dentro da sala de aula, utilizando os recursos para mediar a educação. O professor fazendo sempre o papel dele como mediador, provocando os alunos a pensar, fazendo perguntas, trazendo todo esse conteúdo dentro de uma ferramenta ou de diversas ferramentas, mas provocando em sala de aula essa questão do pensamento, fazer o aluno pensar. Perfeito. Qual digamos assim, a gente sabe que na formação docente, a gente não consegue desenvolver os skills necessários, as skills para uma atuação de fato em sala de aula, para chegar a essa realidade em sala de aula. Então, existe um gap entre a formação e o que de fato a gente encontra na sala de aula. Isso no âmbito geral da educação básica, da educação superior, enfim. Então, digamos assim, o que seria importante numa boa formação do professor diante desse cenário, dessas novas competências que ele precisa desenvolver para atuar numa educação completamente diferente, né? Porque eu acredito que nós vamos viver uma educação, um modelo de educação diferente, é uma tendência nos próximos anos, a gente realmente virar a chave e transformar.
Mas e aí a gente cai também nesse outro desafio, né? Que é formar profissionais qualificados com vontade, que mude realmente a mentalidade para entender, compreender que é necessário, que a gente precisa de um modelo diferente para o perfil do aluno que nós temos hoje. Então, qual seria essa formação, assim, para os dias atuais? Quais são os aspectos importantes para essa formação do professor? Perfeito. Eu só quero voltar um minutinho antes no início da pergunta, porque assim, quando a gente fala que tem uma deficiência muito grande na formação do professor, né, para o professor seja em qualquer nível. Essa é a minha crítica. Minha crítica não é só professor. Eu fico louco quando falo assim, tem uma deficiência na formação do professor. Tem uma deficiência em todos os cursos. Todas. Se você pegar um contador e traz um contador em contabilidade, um recém-formado, ele não vai saber fazer operações básicas dentro do escritório de contabilidade. A minha esposa é dentista, eu sou dentista de formação, minha esposa tem consultório. Quando a gente puxa uma melhor aluna, entendeu? Do curso de odontologia para dentro do consultório, recém-formada, a gente espera que ela tenha um mínimo, sabe? A gente tem que fazer formação em serviço, ou seja, então, na verdade, essa é a crítica ao sistema. O sistema, na verdade, ele é focado em nota, e nota se acha que tem aprendizagem. Ponto, não tem. Nota é um indicador ruim de aprendizagem. Eu falo que nota, aí vai estar gravado, né? Mas eu vou falar. Nota é prejudicial à aprendizagem. Por que com nota é prejudicial à aprendizagem? Porque o objeto a ser conquistado é a nota e não a aprendizagem. Eu quero tirar nota e não quero aprender. Você entende? Porque eu tirando nota, vai estar todo mundo feliz. Mas eu não aprendi. O que é o significado disso? Então, desculpa, não é só a formação de professores. A formação, do modo geral, no Brasil, é uma formação que o aluno estuda 5 semanas por ano. Véspera de primeiro bimestre, véspera de segundo bimestre, véspera de terceiro bimestre, véspera de quarto bimestre, não tem nota e faz final e passa de ano. Entendeu? Então, que país que a gente vai querer? É um apagão de talentos. Nós não temos pessoas qualificadas para poder tocar esse país. Tem muito pouco, na verdade, né? Tem muito pouco, né? Então, voltando aí à questão de skills, de habilidades. Eu acredito que duas são fundamentais. Habilidades humanas e tecnológicas. Entende? As habilidades humanas é gente. Gente que trabalha com gente. Então, a gente vai ter que entender de olhar no tua microexpressão facial aqui, ó, no teu olho, e entender que emoção que você tem. Se você está prestando atenção ou se está viajando. Você entende? Isso não tem como ensinar computador a fazer isso. Sabe? Isso é relações humanas. Então, e para ter aprendizagem é uma experiência emocionante de aprendizagem. O professor é um designer de experiências emocionantes de aprendizagem. Não é só transmitir informação. Ele tem que simplesmente fazer justamente entender o outro, ou seja, puxar do outro para poder encaixar o conteúdo. E não só empurrar conteúdo. E o outro, que eu acho que aí sim é fundamental cada vez mais, porque não volta mais atrás, a tecnologia veio para poder realmente auxiliar esse processo, são skills ou conhecimentos de tecnologia, principalmente relacionados a dados, sabe? Análise de dados. Eu não quero que esse professor seja um pesquisador, um desenvolvedor de software, mas ele tem que interpretar dados. Porque cada vez mais o learning analytics, ou seja, a análise da aprendizagem, ela vai estar individualizada. E eu gosto de dizer também em termos de avaliação. Não faz menor sentido, de novo, olha isso aí, as verdades e inconvenientes de Paulo Tomazinho, né? Não faz menor sentido, de novo, você esperar um bimestre inteiro para poder fazer uma prova, de um bloco de conteúdo, para que esse aluno estudou de véspera para poder tirar nota. Por que isso chama avaliação em educação? Chama avaliação somativa. Soma tudo e avalia. Bimestre, prova bimestral, tá? Cada vez mais faz mais sentido as avaliações formativas. Ou seja, na verdade, eu tenho uma aula hoje, o que ele aprendeu da aula hoje? E quais são as diferentes dificuldades que ele tem hoje? Para depois ele avançar, você entende? Então, isso vai dar um conjunto de dados gigantesco para o professor vai ter que ser capaz de analisar isso. Então, é um skill fundamental pensando na formação profissional. Perfeito. Essa sua fala em relação a todas as profissões, nós estamos percebendo, né, nesse cenário aí, as competências estão... Na verdade, nós passamos por mudança e essas mudanças, a formação a gente não está acompanhando. De qualquer área. Eu também, enquanto gestora, que também sou, ensino no curso de administração. Eu, enquanto professora do curso de administração, eu afirmo que os alunos que nós estamos formando hoje, eles não estão preparados para o que vem por aí. Né? São competências que a gente precisa começar a desenvolver, como o senhor falou, a questão das competências emocionais, das competências socioemocionais, né? Além das técnicas, além da tecnológica.
Então, Exatamente. é uma preocupação realmente de todas as formações. Mas aí, no É. contexto da educação, o senhor já fez excelentes colocações em relação aos professores. E aí eu Isso. venho com a outra provocação, que é em relação ao ensino personalizado. Eu trabalho hoje numa startup que desenvolve rotas de estudos personalizadas, né? A Que legal. proposta, a É o proposta futuro. do... então, é uma tendência, né? A É. proposta do Repeduca é compreendendo que os alunos aprendem de forma diferente, desenvolver através de uma plataforma e através de diagnósticos que são feitos também pela plataforma, através do diagnóstico, desenvolver rotas de aprendizagem para o aluno, rotas de Maravilha. ensino. E aí o aluno vai traçar o caminho que ele achar que é o melhor para ele, né? Então, nós já aplicamos esse modelo, já foi validado e nós conseguimos já resultados positivos, ou seja, melhorar a avaliação dos estudantes a partir dessa ferramenta, né? Dessa metodologia, Fantástico. porque é uma Fantástico. metodologia. A gente faz diagnóstico, inclusive, de perfil de estilo de aprendizagem, através Uhum. de algumas ferramentas, como questionários e outras. E aí a gente trabalha de algumas formas, mas para ajudar o professor que faz a Uhum. mediação, né? A mediação com a plataforma. Não é só o Repeduca, ou seja, não é só a plataforma, e também o professor não fica sozinho. Ele, através desse recurso, ele consegue compreender melhor, conhecer melhor o aluno que ele tem e Perfeito. perceber quais são as potencialidades, quais são as deficiências para trabalhar as deficiências, né? E a gente utiliza várias formas por exemplo, isso aqui, ó, é um óculos, está Óculos, realidade. Uhum. todo mundo usando Uhum. aí, né? Que legal. O óculos de realidade virtual. Legal. São vários métodos. A gente tem os assistentes hoje, a inteligência artificial nos ajudando Uhum. também, Uhum. né? Se eu pergunto, Hey Google, o que é o Watson IBM? O Google me É. responde. Ele responde. Claro, claro. Watson é a plataforma de Ah lá. cognitivos da IBM para negócios. A cognição consiste no processo que a mente humana utiliza para adquirir conhecimento a partir de informações. Eu tenho meu ali também. Pois é, uma coisinha É. simples, né? Um objeto pequeno que a gente pode colocar na sala para o aluno interagir, para o aluno perguntar, gerar a curiosidade dele também, né? Porque essa experiência com esses recursos, a partir do momento que eles começam a ter essas experiências, eles querem mais, eles criam um significado, uma aproximação, assim, que faz toda uma diferença no processo. Então, a gente procura, através dessas ferramentas, criar várias rotas e várias atividades e tentando trazer um pouco da personalização, né? Para Perfeito. fazer de acordo com a realidade. Qual é o seu olhar? Nós temos o Watson também, aí outras coisas no mercado, já trazendo a Sim, sim. inteligência artificial para a sala de aula, para o ensino, para a educação. Qual a sua expectativa em De novo, relação a isso? de novo. De novo, né? Não é só minha, na verdade, todos os trabalhos estão indo para essa tendência que é, tudo isso gera dados, né? Ou seja, a grande sacada dessas tecnologias com inteligência artificial, com trilhas personalizadas, é que você imagina para o professor, para o pai, né, que está nos escutando aqui, você imagina que você começa lá em janeiro, fevereiro, com uma turma, né, que tecnicamente, ou seja, no modelo tradicional, veja, você tem pessoas que têm mais facilidade ou mais dificuldade em qualquer matéria, então você tem uma distribuição de Gauss, né? Eu não sei qual que é o nosso público, me permitir, eu vou dar um exemplo na parte, de novo, de ensino superior, mas depois a gente pode até conversar sobre educação básica também. Imagine o seguinte, só para que todo mundo entenda a importância disso, tá? Imagine o seguinte, imagine que eu estou falando de contabilidade, eu tinha falado de contabilidade, e nós temos duas pessoas, Ana e João. A Ana, tá? Ela nasceu numa família de agricultores, então ela nasceu num ambiente rural, ela cresceu nesse ambiente rural, ela fez escola, toda a sua educação foi no ambiente rural, e chegou lá, seus 16, 17 anos, né? Ela, sei lá, um parente dela falou assim, não, minha filha, não casa agora não, né? Vai estudar. Aí, o que eu devo fazer, tio? Faz contabilidade, entendeu? Só que ela nunca ouviu falar na vida os termos de contabilidade, tudo isso, mas é boa aluna, tirou as suas notinhas ali,
sabe, né? Mas, ou seja, ela não teve nenhuma não tem uma aproximação, uma vivência com os termos, por exemplo, dá um exemplo bem claro de contabilidade. Agora, isso é a Ana. Agora o João, na verdade, ele nasceu na cidade. Por sorte do João, ele é filho de pai e mãe contadora. Cresceu dentro de um escritório de contabilidade. Aos 12, 13 anos, ele estava ajudando o pai no escritório de contabilidade. E desde os 14 anos, ele está registrado como menor aprendiz dentro do escritório de contabilidade. Agora, também, a mesma idade da Ana, aos 17 anos, ele faz vestibular e, obviamente, ele quer seguir o negócio do pai e fez contabilidade. O que eu estou tentando dar um exemplo aqui, que essas duas realidades, ela está na mesma sala de um primeiro ano de curso de contabilidade. Entende? Uma que nunca escutou o termo juro composto na vida, e o outro que, na verdade, é um analista contábil, só que ele não tem a formação. Ou seja, o exemplo da Ana e do João. Os extremos. Entre o zero, vamos pensar, entre o zero, muito perto do zero, e o 1 aqui do João, nós temos uma infinidade de possibilidades, que forma a curva de Gauss. Entende? Entenda aqui, meu irmão, uma curva de Gauss. Aqui na minha cabeça, ó, curva de Gauss, olha só. Só que na média, eu pego um aluno médio. E a aula do professor é para esse aluno médio. E quando eu dou essa aula para o aluno médio, ele não vai atender nem a Ana, porque é muito difícil para a Ana, e é muito básico para o João. Olha só que coisa louca. E você então dá uma aula para uma média de aluno. A Ana, ela vai pedir para sair da faculdade porque ela achou aquilo tudo muito difícil. E ela não está conseguindo acompanhar. E talvez o João vai falar o seguinte, estou perdendo tempo aqui. Sabe, estou perdendo tempo e dinheiro nessa faculdade, porque essa faculdade não vai me ensinar nada. Entende? E agora, veja, eu só ensino para uma média muito estreita. E é aí que é a diferença da tecnologia, e é a diferença do que vocês estão, que eu entendi, pelo menos, é o que vocês estão propondo. Quando você vem com trilhas personalizadas, então tem o Ana, e tem o João, e tem todos esses aqui, todo mundo começa junto, mas cada um avança na sua facilidade ou na sua dificuldade ao seu ritmo. Então todo mundo começa junto, mas termina cada um não num tempo, mas num nível diferente. A Ana, ela pode aprofundar ainda mais. A Ana pode fazer o básico do básico, que é o necessário para se formar em contabilidade. O João, como ele já tinha uma base, ele pode avançar muito, muito, muito além da Ana. Só que eu levo a turma não com uma nota média, onde eu trato todos diferentes de forma igual. Eu falo isso nas minhas palestras. Quando a gente trata diferente de forma igual, é um tipo de violência. Entende? Entende o que quer dizer? Eu tenho pessoas diferentes e eu trato de forma igual. Isso é violência, isso não é igualdade. Eu tenho que olhar para um negócio chamado equidade. Ajudar mais quem precisa mais e dar condições de quem precisa menos avançar, sabe? Infelizmente, eu tenho que segurar o João e eu tenho que puxar a Ana para poder tentar encaixar os dois numa média de turma. Então, isso é um problema do ensino também. Perfeito. Deixa eu ver aqui que o Rogério está aqui me chamando a atenção que o Repeduca disponibiliza para o professor um dashboard, dando poder ao professor fazer essa análise de perfil específico de todos os alunos. Então, isso é fantástico. Pois e a nossa fala aqui, ela não está voltada apenas para o ensino superior, não, tá? Por exemplo, o Repeduca, eu dei o exemplo, né? A gente está utilizando para o pessoal da educação básica, para as disciplinas de português e matemática, né? A gente está aplicando mas enfim, a ideia depois é a gente ampliar. Mas inicialmente o projeto é esse. No ensino superior, nós também podemos adotar todo esse aparato. Eu acho que eu não consigo visualizar uma diferença em relação às possibilidades, tanto para o ensino básico, a educação básica, como para a educação superior. E aí a professora Marília, ela faz uma provocação aqui, para provocar a gente, falando quais são as estratégias que podem ser utilizadas para fazer essas maravilhas, que ela deve estar lá já bem louca com tudo que ela está ouvindo aí, chegarem aos menos favorecidos, periferias, morros e favelas. Perfeito. Quando a gente fala de tecnologia, infelizmente, a tecnologia ela tem essa captação. Quando nós falamos de tecnologias, voltar agora ao assunto do começo. Quando a gente fala de tecnologias exponenciais, essas tecnologias ela tende, com o tempo, a ficar cada vez melhor e o preço também cada vez menor. A melhor forma de a gente pensar isso é o seguinte: imagine que hoje a gente consegue talvez comprar, talvez hoje, né? A gente vai, sei lá, não vou falar nome de loja, mas uma grande varejista desse, e eu compro um celular que consegue ter uma câmera na frente, uma câmera atrás, tem GPS, ou seja, um smartphone, entendeu? E eu consigo comprar ali por 400, 500 reais. Ah, não vai ser o da moda, não vai ser a última versão. Mas veja só, é um baita computador. Se a gente for analisar, é um computador.
que tem ali GPS, câmeras fotográficas, conexão por Wi-Fi por internet, né? Uma tela que a gente consegue ter uma certa qualidade. É um baita computador que custa R$ 400, né? Se a gente fosse olhar isso há 5 anos atrás, quanto que custaria um celular? Né? Se a gente for olhar um computador, quanto custava um tempo atrás. Então, essas tecnologias, ela tende a cada vez mais a ficar acessíveis. Né? Lógico. Então, hoje a gente pode... Estava até com os dados ali eu esqueci o nome agora que fala. Mas, assim, no Brasil tem mais celular do que população. Né? Então, ou seja, talvez o que nós precisamos ter agora, que é essa tecnologia de óculos, realidade virtual, aquele óculos com a tela, vamos dizer assim, aquela tela curva que custa só R$ 4.000, é uma coisa. Um óculos de realidade aumentada, feita de papelão custa R$ 10. E você coloca o teu celular aqui e tem a mesma, ou uma experiência, não a mesma, mas uma experiência muito parecida, em termos de custo-benefício, do que um óculos lá de R$ 4.000. Lógico, o outro tem mais recursos? Tem. Assim como um celular top de linha tem mais recursos. Mas será que precisa? Entende onde eu quero chegar? Você entende? Para poder visitar lá as pirâmides do Egito, ou visitar o fundo do mar de Fernando de Noronha, Google Expedition, é de graça. Exatamente. É de graça. Você precisa ter um celular, com uma tela e conexão à internet. Baixa o aplicativo e você pode visitar 200 por realidade virtual. Lógico, precisa do óculosinho de papelão também, não é só o celular, não. Mas o que eu estou dizendo é que, assim, essas tecnologias exponenciais, ela tende com o tempo e ela começa na pontinha da pirâmide, mas ela tende com o tempo ir chegando. Na base. Na base. Então, lógico, talvez quando a gente olha isso para a educação pública, na verdade, aí é muito vontade política. Tá? Eu falo aqui no Paraná. No Paraná, a educação remota, que foi... Eles falam em AD aqui ainda, mas na educação remota, em nível de secretaria. Eles colocaram a televisão para poder ter aula na televisão, por canal de televisão. Olha que beleza. Não tem internet, concorda comigo? Ou seja, a parte cara da equação não tem internet. E a interação com a televisão, ela se dá através de 2 aplicativos. Google Sala de Aula e o Escola Paraná. E o governo fez um convênio, uma parceria com as operadoras de TV, onde o aluno, para acessar esses 2 aplicativos, inclusive YouTube dentro desses aplicativos, ele não gasta internet. Entende? Olha só se isso perdura pós-epidemia. A gente incluiu, na verdade, todos os alunos da educação básica com acesso à internet. Entende? Então, não para jogar, não para assistir série, mas para aquilo que tem um propósito pedagógico. Então, é muito de vontade política que isso aconteça, sabe? E tem uma outra vontade também, professor, que eu quero acrescentar, que é a vontade do educador conhecer essas ferramentas, porque elas estão disponíveis, sejam ferramentas mais robustas, mais caras, como ferramentas mais baratas, muito baratas. como, por exemplo, esse exemplo que você deu do óculos, que a gente pode fazer com os alunos, eles constroem o óculos de realidade virtual com papelão em sala de aula. Então, assim, agora nós precisamos correr atrás desse conhecimento, a gente não pode ficar esperando que ele chegue para a gente. Eu falo por experiência própria, nesse momento de pandemia, quanta coisa que eu corri atrás aqui para conhecer, para melhorar, enfim, para fazer uma live como essa. A minha primeira live foi durante a pandemia, eu nunca tinha feito live antes. Peguei tutoriais no YouTube para saber como é que faz live, quais são os streams, multi-stream, como fazer transmissão em várias plataformas, enfim. O acesso à informação, ele está disponível. Agora, nós precisamos ter a vontade de conhecer, nos colocarmos, né, sairmos da zona de conforto, buscarmos esse conhecimento e não só ficar esperando o curso me oferecer ou o governo me oferecer, enfim. A informação, a gente vive a era da informação e da cognição, né? Então, essas tecnologias, elas desenvolvem, ajudam a desenvolver o cognitivo. Então, é essencial. Eu saio da minha zona de conforto todos os dias para aprender mais e trazer uma qualidade de acordo com as ferramentas que eu tenho disponível, né? Porque também não adianta a gente querer agora resolver tudo e sair comprando um monte de coisa que nem podemos gastar nesse momento de pandemia. Mas, assim, através do recurso que eu tenho, um celular, eu estou fazendo a live com o meu celular aqui. Enfim, cada um dentro da sua realidade, cada escola dentro da sua realidade, das suas possibilidades, né? Mas precisamos chamar atenção para o que está acontecendo. A gente não pode fechar os olhos, a gente está passando por um momento de transformação digital, precisamos acompanhar essa tendência e correr atrás do que for necessário, fazendo...
eu acredito muito na educação, que nós, enquanto professores, nós precisamos fazer o papel de formiguinha mesmo. Cada um faz sua parte e a gente consegue alcançar o coletivo depois. É consequência alcançar o coletivo. Mas a partir do momento que eu, enquanto professora, faço a minha parte, o professor Tomazinho está fazendo a parte dele, a professora Marília, a professora Inamácia, a professora Sheila, um monte de professor que eu estou vendo aqui assistindo a gente. Então, cada um fazendo o seu papel, depois a gente constrói o todo, a gente muda, a gente transforma. Mas nós precisamos realmente fazer, partir para ação. Para criar essas rotas personalizadas, a gente desenvolve uma metodologia que é, primeiro, pensar no problema. Qual é o problema? Com criatividade, a gente começa a pensar nas possíveis soluções e ação, agimos, criamos as rotas personalizadas a partir da nossa curiosidade, da nossa criatividade, para utilizar os recursos que estão disponíveis para a gente, né? Então, a gente cria essa metodologia para gerar significado na aprendizagem do aluno. Então, a minha provocação complementar aí também para os professores, nesse momento, né? Aproveitar esse momento para a gente correr atrás do conhecimento, porque a gente pode transformar nossa sala de aula com os recursos que nós tivermos disponíveis. Professor Tomazinho, eu estou amando, passou muito rápido, mas... Passa, nossa, não dá para... nem vi agora, 50 minutos, passa muito rápido. A live tem esse tempo, né, de 1 hora, e até para a gente não cansar também, que está ouvindo a gente, não dá nem para a gente se estender muito, mas assim, provocar para a gente criar esses grupos de discussão. Então, essas lives têm esse propósito também. Aqui eu chamo professores, colegas, pessoas aqui do nosso network, para a gente aproveitar esse momento também para construirmos grupos de estudo e nos ajudarmos. Nós precisamos nos ajudar para construir essa educação diferente. Uma andorinha só não faz verão, né? Vamos juntos. É isso aí, é isso aí. E sair da zona do conforto para o fazer, né? E fazer, tem um ditado que eu sempre falo, eu aprendi com um professor também, o feito é melhor do que o perfeito. Vai chegar na perfeição mais na frente, mas a gente precisa fazer, precisa ter atitude. Eu queria pedir, professor, para a gente, nesse momento, fazer algumas considerações finais para todos esses professores que estão nos assistindo aí. Vai ficar gravada a live, tem muita gente perguntando, vai ficar gravada no IGTV, né, a live, para quem não conseguiu assistir toda aí. Mas a gente sabe que o momento síncrono é muito importante, então eu tenho certeza que o alcance é maior nesse momento. Fazer suas considerações finais sobre todo esse processo aí, tudo que nós falamos hoje. Perfeito. Então, assim, eu acho que, na verdade, tenho convicção que a pandemia, na verdade, ela veio com uma grande oportunidade e talvez a pandemia nos deixe um grande legado para a educação, que é justamente o que você falou, sabe, professora Aline, que é assim, do professor ter saído um pouco da zona do conforto e o professor ter permitido, talvez por obrigação, mas ter que correr atrás e ter que experimentar. E quando experimenta coisas novas, só tem dois resultados. Ou dá errado e, na verdade, ele aprende, ou dá certo e chama isso via positiva. Em ciência, a gente fala de via negativa e via positiva. Quando dá errado, vai para a via negativa, esquece isso, vamos para a próxima, entende? E quando dá certo, fala, puxa, vamos trocar essa ideia, vamos explicar, olha, eu fiz tal coisa e deu certo, quer testar aí também? E aí, de baixo, né, da base, de professores, vai peneirando só coisas boas e daqui a pouco a gente tem um estado da arte, na verdade, de metodologias e de tecnologias para poder ser usado. Nesse momento é o momento da diversidade. Quanto mais se testar, melhor, para poder justamente separar aquilo que funciona daquilo que não funciona. Então, e vai sobrar só coisas boas, vai sobrar só aquilo que realmente funciona, e isso vai criando cada vez mais um senso de utilidade entre todas as classes, né, entre todos nós professores. Então, ou seja, eu acho que esse primeiro momento é importante. A pandemia ela veio para poder deixar esse legado, talvez por sorte, né, estava precisando isso para a educação, deixar esse legado de sair da zona de conforto para se experimentar e também a questão da tecnologia. Eu acho que a escola nunca mais volta ao que era, sabe? Eu acho que a escola ela vai ser... hoje o pai ele entendeu que o filho, bem ou mal, mas ele pode ter o conteúdo não necessariamente na escola. E isso muda, inclusive, a forma da escola. Na escola, no presencial, nós vamos ter que criar atividades que não podem ser realizadas no digital. Então, é o trabalho em equipe, é a criatividade, é a mão na massa, sabe? E não aquela monte de aula que a gente põe uma criança lá e deixa escutando um processo de uma máquina de repetição, né? Vamos fazer coisas criativas, porque esses são os skills, essas são as habilidades de resolução de problemas que o mundo vai exigir, né? Veja, essa pandemia também está dando uma oportunidade gigantesca das crianças
e dos pais se adaptarem. E a adaptação ela é fundamental para o desenvolvimento. E um mundo em constante evolução, com tecnologias exponenciais e cada vez mais com inteligência artificial, robótica, impressão 3D, cada vez nos desafiando a forma como compramos, a forma como nos comportamos, a forma como nos transportamos, como vivemos, né? E também como estudamos e aprendemos. Então a gente vai ser uma eterna adaptação. Então esse é o grande legado. E é o grande legado que eu acredito. Isso eu gosto sempre de falar assim, eu sou muito cético, sabe? Em tudo que eu sou. A primeira coisa eu duvido, né? Eu duvido e depois isso me faz buscar fundo. E a sugestão que eu dou para todo professor seja cético, duvide. Duvide, inclusive, do que eu e a Aline estamos falando aqui para vocês. Porque se você duvidar da Aline e duvidar de mim, você vai ter que procurar o quê? Pesquisar, estudar. E aí você vai ter as suas conclusões, que podem ser iguais às minhas, iguais às Alines, ou diferentes. Não importa. São as suas conclusões. E sendo as suas conclusões, você justamente desenvolveu um processo de aprendizagem. E aprenda continuamente. Eu tenho um filho pequeno aqui, eu sempre falo isso também. Eu tento, desde pequeno, ensinar para o meu filho que entre a pessoa ser genial e a pessoa ser esforçada, eu sempre vou querer a esforçada. Porque a genial esforçada é maravilhoso. Mas a genial, às vezes, ela precisa ter sorte para conseguir alguma coisa. A esforçada, ela tem aquele princípio que hoje, necessariamente, foi melhor que ontem. Está sendo melhor que ontem. E hoje, necessariamente, tem que ser pior que amanhã. Ou seja, a pessoa esforçada, que ela tem, né, um ritmo, que ela tem fugiu a palavra assim, uma persistência em seguir, ela está melhorando a cada dia. Seja na vida profissional, na vida pessoal, no seu autoconhecimento. E a pessoa que melhora todo dia, pensando em matemática de forma aritmética, nem geométrica, nem exponencial, aritmética. Se a gente melhora 1% todo dia, no final do ano a gente melhorou 365%. É mais que 3,5 vezes do que um ano atrás. Agora, soma isso em 5, 10, 20 anos. Né? Então, são essas pessoas que conseguem ter sucesso. A pessoa que consegue fazer um pouquinho todo dia. E a mesma ideia eu jogo para a educação. Foco no refrão da aula. Se a gente ensina um pouquinho, menos, mas ensina bem todos os dias, no final de 12, 13 anos de ensino, esse cara vai saber muita coisa. Agora, a gente ensina muito, mas sem ensinar bem, ele vai esquecer, aprender a esquecer, aprender a esquecer, aprender a perder, aprender a perder. E aí, no final, não sabe nada. Né? Então, é muito melhor ensinar menos, porém melhor. Esse é o grande recado que eu deixo. Perfeito, professor. Muito obrigada. A pandemia vai passar, mas nossa curiosidade intelectual tem que continuar. Tem que fazer cosquinha no cérebro, né? E nossa tem que fazer cosquinha no cérebro. Humildade, como já dizia aí, Sócrates, só sei que nada sei, né? Trazer essa humildade intelectual, o protagonismo na aprendizagem, porque também nós precisamos trazer o aluno como protagonista e nós, sempre alunos também, aprendendo com a mente aberta aí para o novo, para o que é possível. Long Life Learning, a gente falou sobre isso com o Mota aqui, a Dani está colocando. Muito obrigada a todos pela participação. Muito obrigada, professor Mazinho. Foi maravilhoso. Delícia. Deixou realmente um gostinho de quero mais. Quem sabe próximas lives aí, próximos grupos de estudo, porque eu sozinha não faço. Eu sozinha eu faço muita coisa, viu? Mas não vou transformar sozinha. Faz mais, Juntos fazemos muito mais. Então vamos nos juntar nossas forças. Muito obrigada pela parceria, pela oportunidade de estarmos aqui dialogando, provocando os nossos participantes aí. Que legal. E vamos às próximas lives. Na próxima Junta gente boa. Junta gente boa que sai coisa boa. Nossa, pode ter certeza exatamente. Disso. Perfeito esse ditado. Eu já tinha ouvido o senhor comentando sobre isso. Junta gente boa, sai coisa boa. Vamos juntos aí transformar a educação numa educação melhor, né? Não é falando que a educação não presta. Mas, assim, não, uma educação necessária. Uma educação necessária. Tem necessidade de mudar. A gente sempre pode melhorar. Todos os dias nós podemos melhorar. Né? Em tudo na nossa vida. Muito obrigada, um forte abraço. Um abraço a todos. Obrigada pela participação de todos aí. Muita gente boa assistindo.
Obrigada. As perguntas vão ficar registradas, vou tentar entrar em contato aqui para responder, porque ficaram algumas perguntas e a live é muito rápida. Qualquer coisa me mande, lá que eu respondo, você vem em retorno. E a gente dá um retorno, porque durante a live realmente o tempo é bem curto. Passa muito rápido. Passa muito rápido, ainda mais com uma presença ilustre como essa, que fez a nossa live aqui um sucesso. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos e até a próxima live. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.